em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor pela sua palavra. E eu queria usar como tema nessa noite, e eu queria que você falasse esse tema com o seu irmão, e você vai dizer para ele assim, ó: dá para nascer homem para segurar a promessa de Deus. Vamos, 3? 1, 2, 3, vai! Dá para nascer homem para segurar a promessa de Deus. Levanta sua mão bem alto e grita assim, ó: ninguém vai segurar a promessa que Deus já liberou para a terra. Tem alguém que acredita nisso para confirmar glória aí? Glória a Deus. Querida igreja, nós estamos aqui nessa noite em culto de Santa Ceia, um culto onde nós iremos nos assentarmos à mesa, nós iremos pensar um pouco, refletir um pouco sobre o sacrifício de Cristo naquela cruz. E nesse culto tão abençoado, o Espírito Santo de Deus me fazia entender que Ele queria falar hoje dentro desta palavra. A minha irmã é testemunha que eu falei para ela que eu pregaria sobre os discípulos que estavam indo para Emaús. Só que no meio do caminho para cá, o Espírito Santo fez queimar esse texto no meu coração. Aqui no capítulo 27 e 28 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, vai se passar quando a maior promessa que a terra tinha começa a se cumprir. Porque, Alessia, quando o homem pecou e caiu lá no jardim do Éden, o inimigo pensou que tinha conseguido tudo o que ele queria. Quando o homem desobedeceu a Deus, o inferno pensou: estraguei a obra do Senhor, mexi naquilo que o próprio Deus criou, atrapalhei ele, atrapalhei o seu projeto. Só que o inimigo não sabia que mesmo Adão tendo errado dentro do jardim, o próprio Deus desceu, como de costume fazia, para chamar Adão. E quando Deus desce naquele jardim, Ele começa a falar: Adão, onde tu estás? E eu gosto disso, porque isso já me faz entender que, independente do que tenha acontecido no meio da história, Deus não muda de ser Deus, porque o homem mudou na sua intimidade com Deus Senhor. Aí eu estou vendo Deus chamando Adão, mesmo sabendo que Adão tinha errado, mesmo sabendo que ele e Eva tinham ido contra a sua palavra. Só que agora, quando Deus chama Adão, é para corrigi-los, é para adverti-los e os colocar no lugar devido a eles. Só que agora, quando Deus começa a repreender Adão, começa a repreender a serpente, Deus vai olhar para a mulher e vai repreendê-la também. Só que quando Deus repreende Eva, Ele vai dizer para Eva uma coisa que me chama a atenção: Eva, da tua, ou melhor, mulher, a mulher terá da sua semente ou na sua barriga nascerá aquele que esmagará a serpente. Aí eu gosto porque quando Deus vai falar para Eva que da mulher sairia aquele que esmagaria a serpente, Ele vai dizer para a serpente uma coisa: e tu, serpente, tu rastejarás sobre o teu ventre. Ou seja, querido, a intenção do inferno era: acabei com o projeto, destruir a promessa futura. Mas aí Deus, Ele é um Deus que vai contornar aquilo que o homem fez e vai dizer uma coisa: tu, serpente, o teu ventre só conhecerá o pó da terra, mas o ventre da mulher vai vir aquele que vai salvar, que vai livrar, que vai desfazer a obra do inferno. E eu já quero começar esta ministração
começa a ficar fiscalizando cada homem que nasce. O inimigo começa a tentar atrapalhar na promessa de novo. E Deus começa a levantar homens, profetas, juízes, reis. Deus começa a levantar uma cama de homens e mulheres com poder, com autoridade, para que assim viessem preparando o caminho para o Senhor, preparassem o caminho para a promessa. E eu acho interessante demais, porque antes de Jesus vir, Deus vai levantar homens como Moisés, como Josué. Deus levanta juízes, Deus levanta homens que têm até o seu coração nele, só que eles não tinham poder de cumprir aquela promessa que Deus tinha liberado. Por que, Alex? Porque esses homens já estavam destinados ao erro, destinados a pecar. Eram homens que começavam bem, mas no meio do caminho desandavam. E nisso a história está passando. Homens grandes se levantaram, mas a Bíblia diz que quando tudo já parecia perdido, Deus grita, Deus usa profetas para trazer o povo dele de volta para a atividade, de volta para a aliança. Deus está percebendo uma coisa, Laís, que o relógio está passando e o homem não está entendendo o que ele está falando com a terra. Deus está levantando profetas menores e maiores, mas quem está ouvindo não está entendendo que tudo que Deus quer é aquele primeiro amor lá no jardim do Éden. Tudo que Deus quer é ter contato, Deus quer ter relacionamento, Ele quer conversar com o homem, mas o pecado do homem faz o homem se afastar ainda mais de Deus. Aí eu imagino, porque eu sou assim, pentecostal pregadora, eu imagino lá no céu, Jesus assim, ó, Pai, já posso ir da tarde, já posso ir, eu espero mais um pouco. Eu estou percebendo, Pai, que o Senhor anda inquieto, eu estou percebendo que tem promessa para cumprir, mas o negócio não está indo do jeito que deveria ser. Aí nisso tudo, eu imagino agora uma menina lá dentro do vilarejo chamado Nazaré. Aleluia. Maria é o nome dela. Maria, ela era esposa, ou melhor, né, estava desposada, era noiva de José. E a Bíblia diz que enquanto Maria vivia a sua vida normal, o anjo do Senhor, chamado Gabriel, vai entrar dentro daquele vilarejo pequeno, simples, e vai dizer para ela: salve, ó graciada. Aleluia. Irmão, neste momento da história da humanidade, não era mais um profeta chegando na terra, não era mais um homem chegando na terra, quando o anjo olha para Maria e disse para ela: o Senhor escolheu o teu ventre para que você carregue o Emanuel, o Senhor é conosco. Aquele
fiz a Estéreo gerar. Já fiz a senhora gerar. Agora eu vou fazer a virgem conceber, para que se cumpra as profecias do profeta. E eu gosto disso, porque quando Deus libera uma palavra, Ele não deixa uma vírgula fora do cumprimento. Querido, quando Maria ouve essa palavra, que ela estaria grávida do Senhor, ela recebe a palavra. Aí tu para e pensa: Maria, tu era de Deus mesmo. Como que pode uma menina que noiva era ainda, nunca tinha conhecido um homem? Só que ela entendeu uma coisa, porque quando o anjo olha para ela e diz: você vai gerar, mas fique tranquila, que o que você vai gerar não é do homem, é do Espírito Santo. Aí eu imagino Maria assim: então está tranquilo, se é de Deus, não importa o que aconteça, eu vou gerar. Aí Maria volta para casa. Eu imagino ela chamando José e explicando para José o que tinha acontecido, porque num dia comum algo extraordinário aconteceu. José, eu estou grávida do Espírito Santo. O anjo apareceu para mim e disse que o meu ventre está sendo alugado para o Senhor. José olha para Maria, fica desesperado sem entender nada. E ele pensou no seu coração o seguinte: amanhã, quando amanhecer, eu vou deixá-la, para que não cause algo pior para Maria. Olhe bem isso aqui. Quando Maria recebe a visita do anjo, o anjo disse o quê? Receba a promessa. Para a terra, para a humanidade, já era um cumprimento, o começo do cumprimento de uma promessa antiga. Então Maria recebeu a visita, recebendo a promessa. Só que quando ela recebe a promessa, José está pensando em deixá-la. José está com medo, porque José está percebendo: vai dar ruim se eu continuar com essa menina. E quando todos saberem que ela está grávida, então, para não enfaná-la, eu vou sair de cena. Só que eu quero te lembrar, José, que quando o anjo visita Maria, Maria já estava noiva de você. Ou seja, então quando ela recebe promessa, tu também receberás a promessa. Só que tem gente que não está sabendo lidar com a visita que recebeu. Só porque não foi você quem viu, só porque não foi você quem ouviu, não quer dizer que esta promessa não é para você, José. E eu falo isso aqui como profeta hoje, porque tem gente aqui, meu pastor Diego, que está pensando em pular, está pensando em chutar balde, está pensando em deixar Maria de canto, porque a promessa está assustando José. Só que o Senhor está te dizendo hoje: ó, já que eu visitei Maria, vai ter a promessa, então fique em paz, José, e eu também te visito hoje. E eu gosto disso, porque José fez a mala para ir embora, José preparou tudo para ir embora. E quando José dormia, pastora Fernanda, num sono profundo e amargo, o anjo que visitou uma vez, visita de novo, se necessário. Eu estou dizendo que Maria nem sabe, mas José está sendo visitado no sonho. E o anjo fala para ele assim: ó, eu visitei Maria. Para as minhas palavras aqui, tá? Eu entreguei a promessa para os dois. Nem pense em deixá-la agora. Isso aqui sou eu trazendo para o nosso entendimento. José, segura na mão dela, aceita o propósito e vá. E eu imagino José sem entender nada, e o anjo para ele assim: ué, você não queria casar? Eu sei que quando Deus entra nos nossos planos, Ele muda tudo, irmãos. Às vezes muda muito e às vezes muda tudo. O que está acontecendo aqui não era nem o anjo mudando tudo, era o anjo mudando muito. Explica agora.
Então, na verdade, Deus não colocou Jesus no ventre de Maria para separá-los. Foi simplesmente para acelerar a papelada. Porque o que Deus tinha, Ele tinha pressa de fazer. Então eu vejo o Senhor hoje pegando esse microfone e falando para algumas Marias e alguns Josés aqui dentro hoje. O que eu te entreguei não é para te infamar. O que eu te entreguei não é para te matar. O que eu te entreguei no secreto não é para acabar com a tua vida. O que eu te entreguei é para acelerar aquilo que já estava proposto no teu coração. Então, querido, levanta a tua mão direita para o alto aí. Deus não seria louco de usar o teu ventre para acabar com a tua casa. Deus deixou ficar. Deus está fazendo desse jeito, porque Ele sabe a pressa que Ele tem para realizar a tua vida. Então, olha aqui para mim. Primeira visita, entrega a promessa. Segunda visita, alinhamento de promessa. Não dá para carregar promessa com jugo desigual. Uma hora vai dar ruim, vai tombar. Então Deus alinha a casa. Aí José acorda, porque uma hora vai ter que acordar. Ele disse assim: olha, amanhã eu vou levantar e vou sair. Deus visitou ele logo de madrugada. Porque com Deus não tem isso não. Você ora aqui e Ele visita onde estiver o José que está preocupado. Aí, olha isso aqui, irmão. José acordou feliz, preocupado, mas consolado. Teve que desfazer a mala. Eu imagino Maria assim: oi José, tudo bom? Ele, né? Tudo bem, né, Maria? Até pensei em fazer uma viagem aí, mas me visitaram de madrugada. Que oração forte, Maria. Vem no toque. Aí eu vejo agora José segurando na mão de Maria. Isso aqui mexe tudo comigo. E os dois vão viver essa promessa. Eu quero te lembrar que essa promessa que está cumprindo aqui era a promessa lá dentro do Éden. Eu estou dizendo que tem coisas antigas que pareciam perdidas, que estão começando a ser evidenciadas, porque a barriga de Maria começa a crescer. Maria já está chegando perto dos seus 9 meses de gestação. E José e Maria estão em peregrinação. Eles não estão mais em casa. Quando eles estão peregrinando, a Bíblia diz que Maria começa a sentir dores de parto. Ela começa a perceber que o menino vai nascer. Só que agora que o negócio estreita. Por que, Alex? Porque há uma expectativa, há uma alegria para que o menino venha. Só que também há uma preocupação. Eles não estão perto de hospedagens vazias. Era momento agitado na cidade. Os hotéis, as pousadas, né, se fossem hoje, estavam cheios. Nem parteira tinha por perto. E agora que a história fica ainda mais impressionante. Porque José vai achar um lugar para colocar Maria. E acredite você, não foi em um hospital 5 estrelas. Paz de você, não foi o melhor cirurgião da época quem fez o parto da Maria. E isso mexe comigo porque eu sou mãe. E quando eu estava grávida do Azaf, eu tinha planejamentos. Eu dizia assim: o meu filho vai nascer lá no hospital do centro do Rio, que até esqueci o nome do hospital agora, porque o parto seria normal, só que eu queria analgesia. Eu queria sentir menos dores na hora do parto. Sou boba nem nada, né? Pesquisei e falei: eu vou para lá. Só que quando eu comecei a sentir dor, olha aqui que isso aqui também faz parte da palavra. Chega eu dentro do hospital com bolsa, com mala, parecia até famoso indo para o hospital. Quando eu chego lá, a enfermeira começou a fazer os exames e ela perguntou assim: ué, estou percebendo aqui, olhando os seus documentos, que você não é daqui não, né? Porque é da Baixada, né? Aí eu sou. Aí
Bel, cidade da moça, sou de Bel. Então, mas o que você está fazendo aqui? Se você é de tão longe. Meu Deus! Aí eu senti dor, vim pra cá. Eu sei que é o melhor hospital que tem público. Ela olhou pra mim e falou assim: queridinha, tá muito emocionada. Pega a sua mochila, sua bolsa e vai e volta pra sua terra, porque ele não vai nascer agora não. Irmã, eu fiquei atribulada. Eu achei que aquela mulher estava com um troço ruim no corpo. Eu voltei para casa tão revoltada, tão humilhada, sentindo dor. Eu falei, não acredito. Eu preparei, eu projetei para o meu filho nascer no hospital melhor, para eu sentir menos dores, isso e aquilo, e chora para cá e chora para lá. Irmão, acabou que eu tive azar, fui lá perto de casa. O hospital era até bom, tá dando tudo certo, parecia até particular, porque deixou em Biel. Só que eu, carregando o Asaf, queria ter um lugar bom. Imagina agora Maria, que está carregando um filho de Deus no ventre. Está tendo que se conformar com uma escrivaria, uma manjedoura. E tendo que deixar a palavra do Senhor falando comigo assim: você entrega para a igreja isso. Porque tem gente aqui que já está prestes a segurar a promessa, mas está escolhendo muito o lugar que a promessa tem que nascer. Tem gente aqui que já está perto de cantar o hino da vitória, mas está dizendo que ainda não é o momento, ainda não é a hora, não tem que ser agora. E o Espírito Santo está assim, ó, enquanto você tentar travar o que eu já estou trazendo para vir, você pode estar atrapalhando alguém de viver aquilo que eu preparei. Então nessa noite, Senhor, não é mais tempo de escolher ambiente, a hora e o lugar. Se Deus quer que nasça aí, deixa chegar aí. Se Deus quer trazer a promessa agora, quem é você? Olha que me dá uma olha, sai. Para de fazer o teu ministério sofrer, porque você só quer deixar fluir. Depois de acontecer isso, depois de acontecer aquilo, você está dizendo: eu tenho pressa, eu tenho pressa, eu tenho pressa. Deixa nascer, Maria, deixa nascer o projeto, deixa nascer o que Deus te entregou. Não é mais tempo de escolhermos. Já que hoje é noite de se sentar à mesa, faça uma reflexão da sua vida. Vai ficar até quando deixando a tua casa sofrer por egoísmo teu? Vai ficar até quando deixando os teus sofrerem? Porque não é do jeito que você quer. Se o Senhor está assim, ó, já marquei aqui no relógio. É agora, é 2026, é dentro do mês de março. Deus não vai esperar o ano se virar para Ele começar a fazer. Na verdade, Ele já começou. Eu te pergunto hoje, está preparado? Vai ser desconfortável, mas acredite, o que Deus colocou para que você gere é muito mais importante do que o ambiente que Ele vai chegar. E digo mais aqui nessa noite à igreja: Maria entendeu, que tinha que ser ali. Ela não se sentiu humilhada, desprezada por Deus, porque está tendo seu filho no lugar onde guardavam-se cereais dos animais. Porque Maria, ela conseguiu perceber que nem tudo que vem do Espírito Santo vai vir brilhando como ouro. Só que uma coisa é certa: se já está vindo do Espírito, é muito mais valioso do que um hospital 5 estrelas por aí. E agora, Alex, agora eu vou terminando e você vai entender isso. Agora Jesus nasce. E quando ele nasce, tem 3 reis que querem conhecer Jesus. Eles vão até Herodes, não conseguem nada com Herodes, eles começam a ser guiados por uma estrela. Você conhece a história? Esses
E quando eles chegam ali naquela manjedoura, naquele lugar, eles não chegam saudando os pais. Eles chegam se colocando de joelhos e implorando a Jesus. Entenda bem, Jesus aqui não tinha coroa. Jesus aqui era uma criança, um bebê. Só que quando eles chegam se prostrando, o Espírito Santo me falou assim: Alexa, preste atenção nisso aí. Porque o que está acontecendo aqui é a terceira visita que José e Maria estão recebendo. A primeira de cumprimento, a segunda de alinhamento e a terceira de confirmação e provisão do que Deus havia depositado sobre eles. Eu explico. Quando eles se prostram, José e Maria percebeu. Ninguém chega para visitar um bebê e chega se ajoelhando aos pés. Essa reverência já era Deus fazendo José e Maria entenderem: realmente a promessa é real, nasceu, e não é qualquer um que chegou na terra. Já eram os próprios reis fazendo os pais entenderem: ainda bem que vocês não abortaram o projeto. Olha o sinal do céu, já se reverenciam mostrando que é rei, já se reverenciam dizendo que ele é todo-poderoso. E eu quero profetizar nessa noite que o céu está enviando um sinal para confirmar o que te entregou. O céu está entregando um sinal para confirmar o que ele te entregou. E olha aqui para mim, eles mostram a sua reverência. E agora eles entregam ouro, incenso e mirra. Repita comigo, diga: ouro, incenso e mirra. Por que isso, Alex? Entenda bem. Eles não levaram fralda, não levaram brinquedo, eles não levaram mamadeira, porque na verdade o que Deus queria que José e Maria entendesse era: eu sei que vocês não estão com condição de sustentar. Eu sei que vocês receberam a promessa, mas a promessa não está combinando com a realidade que vocês estão. Tem gente aí que nem está ajudando e nem está respeitando você nesse momento. Então, para parar com essa humilhação de pede e ninguém ajuda, de ter que se humilhar para ter, ele envia ouro. Porque na verdade Jesus não precisaria daquele ouro. Era Deus falando assim: ó, é para vocês, é para os pais, é para quem se dispôs a viver. E isso aqui mexe comigo. E eu vim profetizar que Deus está aí visitando interesses. E Ele está dizendo assim: ó, eu estou trazendo para promessa, eu estou trazendo provisão para a porta da promessa. Deus está visitando a tua casa para dizer: eu estou trazendo mantimento, eu estou trazendo tudo aquilo que vocês necessitam. Chega de ser humilhado, chega de tudo que você fez. Passa o tempo, joga na tua face. Chega, o Senhor está dizendo hoje: eu honro quem se compromete com o projeto, eu honro quem se compromete com a verdade. Então, se eu fosse você, eu já levantaria essa bandeira glória. Já levantaria essa bandeira glória. Tem ouro, tem incenso e tem mirra. Tem provisão chegando para quem se dispõe. Eles já usaram esse tempo. E o tempo passa. O menino cresce. Hoje ele é esse mundo aí, pode continuar. E quando o menino cresce, Jesus começa a ensinar. Jesus é o projeto de Deus encarnado na terra. Bem que João disse que ele é o Verbo. O Verbo é encarnado. Jesus agora vai começar o seu ministério. Por quê? Porque o Pai que envia sustentou ele até o início, no meio do fim do seu ministério. Jesus
dizer naquela mesa que o traidor estava prestes a cumprir o que foi fazer. Jesus começa a revelar o que iria acontecer aqueles dias. Agora os discípulos começam a ficar aflitos, porque eles não estão entendendo o que Jesus está falando. Mas Jesus vai dizer para eles o seguinte: o Filho do Homem tem que passar por isso, para que se cumpra o que o Senhor falou. E isso alegra muito meu coração, irmão, porque era Jesus dizendo: eu vim cumprir a palavra. O inferno disse que não haveria mais jeito para a humanidade. O pecado disse: vou lançar e transformar esse povo como um inferno. Mas a nossa Bíblia diz que Jesus, na filha dolorosa, pregava aquele pedaço de cruz. Ele subia na porta e a Bíblia conta depois que ele nem gritou. Ele subiu. Ele foi ferido. Ele foi machucado. Mas a Bíblia diz que quando Jesus estava prestes a cumprir a promessa com ele cantou criança. Ele vai dar um grito, o grito que mudou a história, o grito que nos salvou. E ele disse: porque a promessa tinha acabado de se cumprir. E eu estou sentindo a direção. Está cumprindo. Está cumprindo. Quem tem sensibilidade vai ter acesso. Nada segurou. Está cumprido. Eu não sei qual foi a palavra que ele liberou sobre a tua casa, mas o Senhor me liberou para dizer: pode marcar a data do culto de essa aliança. Envergonhado não serás. Está cumprido. Está cumprido. Eu vou finalizar no texto que nós lemos. Jesus morreu. A promessa está em andamento, está cumprindo. Porque Jesus disse que ele morreria, mas no terceiro dia ele ressuscita. Foi ali no capítulo 27 que ele já está morto, já está sepultado. Só que os fariseus, os sacerdotes, vão ficar inquietos com isso. Por quê? A gente é muito sério. Porque eles vão falar assim: nós precisamos ir até Pilatos. Porque Pilatos precisa fazer alguma coisa. Eles chegam até Pilatos. Só rindo, irmão. E vão falar assim: Pilatos, escute. Esse homem disse que ele morreria, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quem é que está falando da oposição? Dinheiro, estou falando isso. Pilatos, para que esse erro não seja pior do que o primeiro, faça alguma coisa para que os discípulos não roubem o corpo dele e falem que ele ressuscitou o terceiro dia. Parece algo simples, mas não é.
Por que você esquece tanto do que eu já te falei? O teu inimigo, no dia que você ouviu, ele também estava lá para ouvir. Eu estou dizendo que quem está inquieto com a ressurreição nem é os discípulos, são os da oposição. E o que eles querem fazer? Atrapalhar Jesus ressuscitar. Eu vim te lembrar, só te lembrar porque você sabe, que a promessa que Jesus liberou naquele dia, o teu adversário ouviu. E quando o inimigo ouve o que você ouviu, ele vai tentar fazer de tudo para impedir que se cumpra o que Deus falou. Então o inimigo está assim: Pilatos, faça alguma coisa. Aí Pilatos diz: vocês têm a guarda, façam com ela o que quiser. Só que quando Pilatos manda a guarda, e era a guarda romana, era uma guarda boa, pesada, ele vai dizer assim: ó, leva também meu selo e sela a pedra. Porque quando algo recebia o selo do rei, era inviolável. Quem botasse a mão para tentar remover a pedra seria executado por Roma. E você sabe que a forma de Roma executar era a crucificação. Então o rei dá assim: ó, leva a guarda para colocar na porta e sela com meu selo, ou seja, estará protegido pelas guardas e também estará protegido com o meu nome. Só que o inimigo não está entendendo o negócio. Que se nem a serpente dentro do jardim conseguiu segurar a promessa. Os inimigos se esqueceram que nem Herodes, quando mandou matar os meninos, conseguiu segurar a promessa. Eu estou dizendo que Pilatos não está fazendo ideia, que se nem Judas conseguiu segurar a promessa, quem é guarda? E o que o selo para segurar a palavra que Deus já liberou? Vem comigo, batera. A Bíblia diz que o primeiro dia passou e a guarda está de frente da porta. O segundo dia se aproximou e nessa madrugada, o segundo do terceiro, vai vir Maria Madalena e a outra Maria. Elas estão vindo para quê? Para levar, para cuidar do corpo do Senhor, porque era cultura. Só que quando elas chegam lá no sepulcro, elas vão perceber uma coisa, que a pedra que estava selada e os guardas que estavam ali não estavam mais. O sepulcro com céu aberto, os guardas caídos no chão. Ela deixou assim: o que aconteceu? Hoje é o terceiro dia. Ai, reclamando, e eu profetizo que nós ficaremos assim, ó. O que aconteceu? Aí é o Senhor dizendo assim, ó: é o dia da promessa cumprida, é o terceiro. É domingo, o primeiro dia da semana. E hoje, se você não sabe, é domingo. É o primeiro dia do mês de março. É o primeiro dia da semana. E é o Senhor dizendo assim, ó: pode preparar o churrasco e chamar a igreja, porque vai começar a acontecer.
continuidade do 2, né? Removendo a pedra da porta. Irmão, quando o nosso chegou, os guardas falaram assim: nem dá para puxar a espada contra esse aí. Caiu! Olha! E o selo da porta? A terra vai tentar segurar. Meu Deus! Eu lembro que quando Lázaro, deixa aí na tela, quando Lázaro morreu, que eles deu uma ordem: removam a pedra. Porque quando é alguém comum que está dentro do sepulcro, alguém da terra tem autoridade para abrir a porta, abrir a pedra, empurrar a pedra. Eu estou dizendo que quando o projeto é da terra, o jeito brasileiro resolve, remove a pedra. Mas quando o projeto é no céu e tem que cumprir, tem que vir um anjo do céu para abrir a porta. E eu vim te lembrar que Deus, Ele não economiza quando tem que mandar alguém. Eu estou dizendo que se Deus tiver que descer hoje, Ele desce. Ele envia um anjo para descer na tua causa, para falar para você: me diz aí o que é que o inimigo tentou segurar. Não tem isso que tem pouco estudo, não tem isso que não mora no melhor lugar, não tem isso que não nasceu em família rica. Quando o projeto é do céu, o anjo desce, empurra a pedra e depois se senta sobre ela. Ela ouve dizendo assim: ó, aquilo que a terra não tinha poder de tirar, eu tiro e me acerto para mostrar o meu poder sobre ela. O que te amedronta, não amedronta ele. O anjo senta na pedra, versículo 3. E seu aspecto era como relâmpago, e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas com medo dele, porque Deus vai ficar. Ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse à mulher: olha, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Só que eu tenho uma notícia: ele não está aqui. Porque já ressuscitou. Como havia dito, é o anjo falando, simplesmente cumpriu o que ele falou. Feche, venha e veja o lugar onde o Senhor jazia. Eu quero fechar esta palavra dizendo para você uma coisa: ninguém conseguiu segurar o nosso Jesus ressuscitar e de cumprir a promessa. Só que ele já ressuscitado visitou os seus irmãos e disse: permanecei em Jerusalém até que logo sejam revestidos de poder. E tem mais